Olá você, tudo bem? É o professor Roberto Gil Show aqui de volta falando sobre o quê? Fundos de investimento imobiliário, os FIIs, uma alternativa bem inteligente de fazer o seu dinheiro render com investimento em imóveis. Nós estamos fazendo uma série de 3 vídeos introdutórios sobre investimento em FIIs. O primeiro nós falamos o conceito, como funciona o fundo de investimento imobiliário, como você pode operar na Bolsa de Valores com ele e quais são as seguranças que você tem. Nós hoje vamos falar sobre os tipos de fundos de investimento imobiliário e as estratégias mais trabalhadas no mercado. São 4 os tipos de fundos de investimento imobiliário: os fundos de tijolo, os fundos de papel, os fundos de desenvolvimento e os fundos de outros fundos, os chamados FOFs. Nos fundos de tijolo, os ativos são imóveis físicos, cuja renda é de aluguel para os inquilinos, como escritórios comerciais, galpões logísticos, shopping center, hotéis, spas, resorts, hospitais e até agências bancárias e residenciais. Os fundos de papel são fundos que investem apenas em papéis ligados ao mercado imobiliário, tais como os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e as letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, dois papéis isentos de imposto de renda e que servem para financiar de alguma forma esse setor imobiliário. O terceiro tipo de fundo são os fundos de desenvolvimento. São ativos para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, não necessariamente para aluguéis. Pode ser, por exemplo, para aquisição de um terreno, para construção de imóvel, até de um hotel, de um shopping center, que se compra aquele terreno e depois ele visa vender e ganhar com a revenda do empreendimento já concluído. E o quarto e último tipo são os FOFs, os fundos que investem em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Então sua rentabilidade é atrelada por uma média ponderada desses investimentos. Existem também os fundos híbridos, que são fundos com uma carteira mista. Você pode encontrar fundos, de repente, que investem em tijolo, mas também investem em papéis. Tem fundos que investem em papéis e talvez até em fundos de outros fundos. Não se caracteriza como um quinto tipo de fundo de investimento imobiliário, mas uma variação por ter uma carteira mais versátil nas 4 outras modalidades que falamos. Agora nós vamos ver alguns exemplos de fundos de tijolo, né? Nós temos o HSI MOL, que é o conhecido pelo ticker HSML11. Nós temos aí a queridinha do Brasil, dos investidores, que é o VISC Shopping Center, que é o VISC11. Nós temos um segundo grupo de fundos de tijolo, que são os galpões logísticos, onde a gente tem, por exemplo, o BTG Pactual Logística, que é o BTGL11, o Vinci Logística, que é o VILC11. Nós temos uma terceira categoria também de fundos de tijolo, os fundos para escritórios, como o RPR Properties, que é conhecido pelo ticker RBRP11, e o XP Properties, administrado pela XP, que tem o ticker XPPR11. Como exemplos de fundos de papel, nós temos o RPRR11, que é o RPR Rendimentos High Grade. E como exemplo de um fundo em outros fundos, que é o FOF, que tem o RBRF11, que é o RBR Alpha. Então esses são os 4 tipos de fundos de investimento imobiliário que tem disponível aí no mercado, fora os híbridos que transitam com uma carteira mista. Vamos ver agora as vantagens e desvantagens dos investimentos em FIIs. As principais vantagens de se investir em FIIs são: primeiro, você está investindo num fundo que vai direcionar os seus investimentos para ativos reais, ou seja, com garantia. Por detrás existe imóvel, por detrás existe um título de crédito, por detrás existe cotas de outros fundos, tá? Que também tem ativos reais.
Os aluguéis recebidos pelos fundos de tijolo são totalmente isentos de imposto de renda, assim como também é isento de imposto de renda quando você recebe o rendimento dos FIs, é totalmente isento de imposto de renda. Então veja bem, olha aí a grande vantagem. Se você tem um imóvel, você tem um imóvel, tem que correr atrás do inquilino, às vezes cobrar do inquilino, recebe o aluguel, paga 15% de imposto de renda. O FI não. O FI ele vai contratar uma administradora que vai gerir todos esses problemas e burocracias com o inquilino. Você não precisa se meter com nada disso, tá? E eles vão receber o aluguel isento de imposto de renda e repassar seus dividendos, que em FI se chamam rendimentos, totalmente isentos de imposto de renda. Mas existe também outras vantagens de investir em FIs, tais como você contrata uma gestão profissional para aqueles ativos, quer seja um fundo de tijolo, quer seja aplicações de renda fixa no mercado imobiliário. A gestão ela está acostumada com todos os trâmites burocráticos e sabe identificar oportunidades nesses mercados. Existe baixo valor para investir, como a gente viu, o ticker mínimo é de apenas uma cota, e uma cota está entre 90 a 120 reais. Existem fundos até abaixo de 10 reais, assim como tem fundos em milhares de reais. Mas estou dizendo, a grande maioria dos fundos tem sua cota lá entre 90 e 120 reais só. A diversificação de investimento, quando você compra a cota de um fundo de investimento imobiliário, você não está comprando somente um ativo, né? Você está investindo numa carteira de 4, 5, às vezes 9 imóveis diferentes. E tudo isso sem burocracia, sem escritura, imposto de transmissão, sem documentação, papel, certidões que você tem que tirar para comprar e vender imóvel. E é só se livrar desse monte de papelada e emolumentos que você tem que fazer para investir em imóveis, nossa, já é uma grande vantagem. Mas também, como qualquer outro tipo de investimento, investir em FIs também tem desvantagens. A maior alíquota de imposto de renda, de 20% sobre o ganho de capital, do que investimento em ações, né? Que seria apenas de 15%. Além do que, investir em ações, você só é tributado se o total que você vendeu de ações naquele mês superar os 20 mil reais. Já no FI, não. Se você vendeu R$1 e obteve ganho de capital, você tem que recolher o imposto. Os preços dos ativos variam em função dos ciclos econômicos, não é? Então, no momento de recessão, a menor procura por imóveis, aumenta o aluguel e vendas de imóveis, então o preço dos imóveis no mercado cai e, consequentemente, o preço também dos fundos de investimento imobiliário tendem a cair. Já numa recuperação econômica, você encontra ainda fundos com bons preços, mas que ao longo do tempo podem aumentar bastante, valorizar bastante. E os cotistas têm a responsabilidade solidária. Em algum momento, se o fundo passar por alguma dificuldade financeira, isso é uma desvantagem, de que ele pode pedir para os cotistas fazer um aporte complementar de recursos. Fato muito pouco visto no mercado, por uma questão até de bom senso, porque os fundos eles administram as suas receitas e despesas que são praticamente fixas durante o ano inteiro. Então fica mais fácil a previsibilidade de receitas e despesas, além do que eles podem fazer provisões para situações de maior dificuldade de caixa. Então, até hoje na história, raramente se viu a necessidade de pedir aporte complementar de caixa para os cotistas para fazer frente a alguma despesa inesperada do fundo. É mais comum o fundo fazer uma segunda emissão de cotas para buscar esse equilíbrio econômico e aproveitar e fazer um acréscimo em seus investimentos. Bom, os inimigos da valorização de uma FI precisam ser conhecidos. Como nós vimos, os ciclos econômicos, principalmente momentos de recessão e depressão econômica, provocam queda de produção, redução do PIB, desemprego e eleva taxas de juros. Isso normalmente cria uma vacância maior nos imóveis, ou seja, o que é vacância? É você ter menos inquilinos. Mais inquilinos devolvem a chave e aumenta o número de imóveis vagos para alugar. E vocês sabem que imóveis sem alugar é renda que não entra e despesa que tem que pagar.
Você também tem, numa crise econômica, inquilinos com dificuldade de pagamento, então isso pode aumentar a inadimplência. E também existe o risco de você procurar um fundo que é monoativo. O que é um fundo monoativo? Que depende essencialmente de um grande imóvel, ou esse imóvel tem boa parte dos seus inquilinos concentrados em poucos inquilinos. Então, de repente, um grande inquilino sai e está levando 30% da renda de aluguel daquele imóvel. É preciso conhecê-lo antes de investir. Bom, as principais estratégias dos investimentos FI são gestão de valor e renda passiva. Ou seja, você pode comprar um fundo de investimento imobiliário para ter ganho de capital, vender as cotas por um preço superior ao que você comprou, e você pode investir em fundos de investimento imobiliário de olho naqueles rendimentos mensais que eles pagam. Cerca de 95% do lucro de caixa tem que ser distribuído no semestre. Só que isso pode ser feito suavemente ao longo dos 6 meses do semestre. Então, o que você faz? Você pode comprar um fundo que tem o hábito de pagar bons rendimentos, né? E você acaba fazendo uma renda passiva ao longo da vida. Pois bem, e aí aparece um excelente indicador financeiro trabalhado no mercado dos investidores de FIs, que é o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? Nada mais é do que o cálculo do retorno sobre os dividendos, ou seja, o total dos rendimentos pagos em um período, pode ser um mês, um semestre ou um ano, pelo FI, sobre o preço da cota no mercado. Esse Dividend Yield é um parâmetro para descobrir se esse fundo historicamente é um bom pagador ou um mau pagador de proventos. Muitos investidores procuram investir em fundos de investimento imobiliário que tenham alto Dividend Yield. E aí vai a minha primeira recomendação. Não baseie seus investimentos tão somente no Dividend Yield. Por quê? Porque se você não investiga como é que foi formado o lucro daquele fundo e descobre que está pagando bons dividendos porque, de repente, naquele ano, ele vendeu um grande imóvel e apurou um ganho de capital. Ora, não é todo dia que um fundo compra e vende imóvel. Então, aquele foi um lucro não recorrente, que provocou uma elevação no dividend yield pontualmente naquele mês em que recebeu pela venda. E aí nós temos exemplos de dividend yield com diferentes fundos de investimento. Vocês querem ver? Por exemplo, em shopping, exemplo, tá? Nós temos o MOL 11. Ele está pagando 6,6% de dividendos agora em maio de 2021, tá? Isso dá aproximadamente 0,55% de rendimentos no mês. Ou seja, seu preço, que no último dia 21 de maio fechou em R$ 97,91, R$ 97,91 na bolsa, está pagando esse mês de rendimento 54 centavos. Gente, para pensar, 6,6% ao ano é quase o dobro da taxa Selic. É mais de 3 vezes o que a caderneta de poupança está pagando. E detalhe, hein? Esse rendimento é isento de imposto de renda. Vocês querem mais? Tem um outro exemplo aqui para você. Um fundo de investimento em galpão logístico, como o RCRB11, 7,9% ao ano. Aproximadamente 0,65% ao mês. Simplesmente 5 vezes que sua caderneta de poupança está dando. O preço do papel chegou a R$ 175,00 no dia 21 de maio de 2021 e os seus rendimentos no mês foram de 88 centavos por cota. Se você pesquisar, você talvez encontre até bons fundos com dividend yield maiores. Exemplo, VRTA11, 9% ao ano. O preço da cota chegou a R$ 110,52 e o rendimento 74 centavos por cota. Então a gente viu hoje a segunda parte do nosso vídeo sobre fundos de investimento imobiliário. No primeiro vídeo, o link está aqui embaixo, nós vimos o conceito, como funciona e como operar com ela na bolsa. Hoje nós vimos diferentes estratégias que você pode fazer com seu fundo de investimento imobiliário. Mas não se desesperem, tem a terceira parte. Terceira parte do nosso vídeo vai falar sobre estratégias de construção de uma carteira para a sua aposentadoria.
como formar uma carteira de renda passiva com fundos de investimento imobiliário. Não percam! Mas gostou desse vídeo? Então dá o seu likezinho aqui, se inscreve no nosso canal, que assim que o novo vídeo estiver no ar e outros que a gente vai falar sobre investimentos, você vai receber aquele aviso do seu YouTube. Então, não perca! Professor Roberto Gil Shoa falando sobre finanças pessoais. Até a próxima!